Boa noite, amigos. Que bom que estamos reunidos para esta palestra online do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Sempre um prazer estarmos juntos, envolvidos na paz, no amor do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa espírita. Esta noite teremos a apresentação da palestra com o Sr. Aderbal, vai nos trazer a continuação dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, continuando os nossos estudos, os nossos aprendizados, mais um importante tema sobre a doutrina espírita, a lei de amor. Que possamos absorver os ensinamentos que o seu Aderbal vai nos trazer logo mais. Chegando aí o final do mês de setembro, neste próximo final de semana serão distribuídas as cestas de alimentos para as famílias atendidas pela nossa Casa Espírita. Então, agradecemos a todos que colaboraram, que puderam doar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar a composição dessas cestas. Com certeza, as cestas ajudam muito as famílias que são atendidas na composição aí do seu orçamento, da alimentação, dos produtos de higiene e de limpeza para todos que recebem as cestas da Casa Espírita. E quem quiser contribuir para a cesta do próximo mês, a casa está aberta de segunda-feira pela manhã para receber as doações dos alimentos e dos produtos de limpeza e higiene. Muito obrigado a todos que colaboram e contribuem para que esse trabalho, a campanha Alta de Souza, continue, mesmo durante essa pandemia, atendendo a essas famílias. Fiquem agora, então, com a apresentação do seu Aderbal. A gente retorna no final para as nossas vibrações. Boa palestra. Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, nosso cordial boa noite. Que nos abençoe Jesus, nosso irmão e nosso amigo incondicional de todas as horas. Reunidos mais uma vez à distância, em função das circunstâncias pandêmicas que abrangem esse pequeno espaço do universo que nós chamamos de planeta Terra. Mas, com os corações próximos, para que nós possamos fazer mais uma noite de reflexão sobre o Evangelho de Jesus segundo a orientação espírita. Esta noite, a nossa reflexão recai sobre o capítulo 11 do Evangelho, Amar ao próximo como a si mesmo, no seu item 8, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus todinha, inteiramente, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos, como nós já sabemos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O amor, não no seu sentido vulgar do termo, como nós costumamos utilizar, mas este sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humana. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram do circo.
Queridos, quando nós fazemos uma reflexão sobre o item 8 que acabamos de ler na íntegra, nós vamos ter que levar em consideração que nós, no início de tudo, no início da nossa existência eterna como espíritos criados simples e ignorantes, éramos 100% instinto. E como éramos 100% instintos, então nós não conhecíamos ainda as sensações. Nós não conhecíamos ainda a possibilidade de raciocinar. Nós não conhecíamos ainda a possibilidade de ter sentimentos. À medida que nós fomos evoluindo como espíritos eternos, nós atingimos um amadurecimento para poder sentir sensações. Então, estas sensações, elas vieram nesse estágio mais avançado. Nós já podíamos sentir os movimentos, nós já podíamos sentir as mudanças de tempo, mas ainda não tínhamos a capacidade de raciocinar. Tais como os animais hoje, que têm os instintos, que reconhecem as mudanças de tempo, que atendem através desses instintos carinhos e que pedem os carinhos e que dão os carinhos, mas não tinham a capacidade de raciocinar. A nós foi dado, na nossa evolução, a capacidade de, além de sentir as sensações, a capacidade de ter sentimentos, de começar a perceber momentos de raiva, de começar a perceber momentos de felicidade, de começar a perceber momentos de alegria. E nós fomos, então, com este conhecimento acumulado, recebendo oportunidades e fazendo decisões através do nosso livre-arbítrio para que nós pudéssemos trabalhar os sentimentos. À medida, então, que vamos trabalhando os sentimentos, nós vamos entendendo a inveja, vamos entendendo a tolerância, vamos entendendo o egoísmo, vamos entendendo a humildade, e esses sentimentos todos, na verdade, eles fazem parte da nossa origem divina. Ou seja, nós viemos com a possibilidade de trabalhar esses sentimentos. E a nossa meta, o nosso caminho, o nosso objetivo de progredir como espíritos, moralmente, é trabalhar os sentimentos que não fazem parte do bem, da bondade. Trabalhar os sentimentos como egoísmo, trabalhar os sentimentos como inveja, trabalhar os sentimentos como raiva, trabalhar esses sentimentos e ir nos afastando, fazendo um esforço para que essas tendências más sejam desocupadas do nosso coração e, em seu lugar, nós vamos colocando os sentimentos virtuosos. Nós vamos colocando a pureza, a tolerância, a bondade. E esses sentimentos, eles vão engrossando o espaço que está sendo ocupado pelo nosso coração por eles, até o momento em que o nosso coração será só amor. Quando nós pensamos em amor, como diz o texto para nós, este amor é um amor que substitui a personalidade pela função das aspirações, que substitui as personalidades pela fusão dos seres, ou seja, nós vamos colocando-nos a serviço divino, nós vamos entendendo o propósito de Jesus quando esteve conosco fisicamente e como ele nos orienta estando como governador do planeta, como sendo o nosso modelo e guia, nós vamos entendendo o que ele pretende nos passar, que é acima da nossa individualidade, nós pensarmos no próximo, nós pensarmos na sociedade, nós pensarmos no todo. E pensando no todo, é claro que nós vamos tendo um amor que substitui os desejos pessoais, que substitui os desejos individuais. Quando nós falamos substitui, no sentido de importância, não no sentido de que nós não possamos ter. Nós vamos continuar tendo os nossos focos e os nossos objetivos de conquistas materiais, de progresso moral,
de progresso intelectual. Porém, o amor, quando nós sentirmos incondicionalmente, ele se sobrepõe sobre essas conquistas na hora de uma decisão. Por exemplo, entre uma conquista de um posto na sociedade ou uma conquista de um gozo de felicidade em que vai implicar no sofrimento do próximo, em que vai implicar em não poder compartilhar sem limites o que nós estamos recebendo, se nós tivermos um amor incondicional, ele vai se sobrepor. E nós vamos decidir só usufruir destas oportunidades se pudermos compartilhar. O que nós estamos refletindo é que quando nós amarmos incondicionalmente, totalmente, de pleno coração, a cada segundo, a cada instante, nós não estaremos mais dispostos a abrir espaços para a fome, para a sede, para o frio, para o preconceito na nossa sociedade. Nós estaremos oferecendo as leis divinas, as 10 leis divinas, na sua plenitude para todos os que estão à nossa volta e que são nossos irmãos. Porque quando nós estudamos o que os Espíritos nos passam de informações sobre o amor, através das obras básicas que nos propiciou Allan Kardec para entendermos o Espiritismo, nós vamos perceber que eles nos orientam a ter a certeza que nenhuma ovelha do rebanho da humanidade terrestre, na sua totalidade, ou seja, todos nós, se perderá. E que nenhuma destas ovelhas, deste grande rebanho, deixa de ter as leis divinas na consciência e deixará de despertar para substituir tudo que é maldade pela bondade, no momento certo e na hora certa da sua evolução, e que, portanto, no último passo dessa jornada evolutiva, para chegarmos nos reinos divinos, nós estaremos amando incondicionalmente e estaremos nesse ponto que o texto nos coloca. O amor substituindo as misérias sociais, substituindo todas as dificuldades, substituindo todos os seres, se sobrepondo, formando uma única colheita para todos, sem exceção. Então é este amor, é esta lei de amor que Jesus nos traz, nos trouxe e nos traz. Exemplos para que a gente possa sentir aonde precisamos chegar, nós temos diversos, de espíritos em encarnações missionárias e de tarefas assumidas durante a encarnação por espíritos encarnados, por exemplo, em corpos femininos. As mães oferecem tudo que tem dentro do seu coração, em regra geral, não vamos nos preocupar com exceção, para os filhos. E começam a entender os filhos nas diversas linguagens. Os entendem na linguagem do choro, se é fome, se é enfermidade, se é frio. Entendem na forma de caminhar na adolescência, e ao abrir a porta, ao entrar em casa, já percebem se veio bem, se veio mal. Entendem na linguagem do contemplar, contemplando o rosto ou percebendo o jeito, se tem felicidade ou não naquele rostinho, se tem felicidade ou não naquele filho, naquela filha, naquele momento. E se doam, oferecem tudo o que têm e tudo que ainda estão para conquistar, para que esse próximo, para que esse irmão, que é seu filho nessa encarnação, é sua filha nessa encarnação, possam ter. Nós vemos
essa possibilidade de também acontecer na vida encarnatória desta última encarnação de diversos espíritos que vieram com missão de difundir o amor. Se nós pegarmos, por exemplo, a história de Francisco Cândido Xavier, nós vamos perceber que em todos os instantes ele compartilhou tudo que ele ganhava materialmente com todos que estavam à sua volta. São diversas as histórias verdadeiras que nós temos a respeito de Francisco Cândido Xavier, amando e oferecendo-se em favor do próximo. Jamais se preocupou com qualquer riqueza material para além do que lhe permitisse comer, beber e se vestir. E até o final da existência, ele amava o próximo com consideração, com respeito e com carinho. Ele atendia cada um daqueles que ia até o lugar onde ficava, até a casa onde ficava, até a casa espírita que ele frequentava, com um aperto de mão, com um beijo no rosto, uma forma carinhosa de receber. Jamais questionou por que com tantas obras psicografadas e em valores materiais, com valor considerável em dinheiro, por que ele viveu sempre, materialmente, na pobreza. O suficiente para comer, para beber, para dormir, para se deslocar, para trabalhar, mas sem nenhum tipo de riqueza, sem nenhum patrimônio além do que ele precisava para viver. Se nós vamos, por exemplo, agora analisar a vida de Madre Teresa de Calcutá, nós vamos perceber que o grande objetivo que ela teve em toda a existência foi compartilhar todos os seus sentimentos de fé, de esperança, de forma de amar com o próximo, a ponto de, na década de 40, em 1945, ela que participava de um convento, ela que era uma instrutora que passava a orientação religiosa para as meninas que lá frequentavam na Índia, ela resolve viver externamente, não quebra nenhuma regra, solicita todo o amparo da rede de comando religiosa, bispo, até o Papa. Ela chega para montar uma comunidade de irmãs que iria amparar o próximo nas ruas. E ela viveu na Índia, no meio da pobreza, ela recuperou espaços, ela levou os mais necessitados para esses espaços, para ampará-los, para que eles, nos últimos momentos, os moribundos, nos últimos momentos da vida física, sentiam-se acarinhados, sentiam-se amados e levavam um conforto daquele momento em forma de oração para o seu desencarne. Então, é esse amor que nós estamos aqui nos referindo. Citamos o exemplo de Francisco Cândido Xavier e citamos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Esse amor que nós precisamos entender, esta lei do amor que apaga a multidão de equívocos e que é o grande remédio para curar todos os males. O amor que nós estamos falando é um amor que nós temos que começar amando a Deus sobre todas as coisas, reconhecendo todas as bonanças, todas as graças, todo o carinho que nós recebemos, desde o respeito que Deus, nosso Pai querido, tem pelo nosso livre-arbítrio, até as bonanças, as graças que Ele nos concede com os relacionamentos que nós temos. E esses relacionamentos que nós temos é para ajudar-nos na nossa evolução. Reparem que nos nossos relacionamentos existem alguns irmãos que vêm como conhecido, colega de trabalho, que vêm como habitante de uma nova cidade na qual nós chegamos por uma questão de emprego, por uma questão qualquer, e nos auxilia no momento em que nós precisamos, em que nós estamos cambaleando, para nós nos estruturarmos,
moralmente e muitas vezes financeiramente. Passado um tempo, nós mudamos de cidade, mudamos de emprego, ou este relacionamento, esta amizade parte para outra cidade, passaram pela nossa vida física, deixaram a marca do carinho, da atenção, e nós precisávamos que passassem por ali, naquele momento, e partem. É uma dádiva divina que chega até nós, é uma demonstração de amor que Deus nos concede. Outros tantos passam pela nossa existência durante a nossa existência física inteira. São os papais, as mamães, os primos, os irmãos por afinidade, não biologicamente, e que ficam conosco a existência inteira, sendo o ombro que escora o nosso choro, sendo a palavra que acalenta o nosso coração, sendo o sorriso que nos provoca alegria, enfim, das mais diversas formas, nos trazem a felicidade, nos trazem a valorização do companheirismo, nos trazem o entendimento da tolerância, da humildade, e ficam conosco a existência inteira. E dádiva de Deus, graça divina, que nos concede para que nós possamos seguir essa jornada e entender o amor. E existem também aqueles irmãos, aqueles amigos verdadeiros e irmãos verdadeiros que fazem parte do nosso parentesco espiritual e que nos acompanham como espíritos a nossa existência física, num período de doença muito grave, num período de desequilíbrio emocional muito intenso. E eles vêm, eles que num parentesco corporal precedente, até mesmo foram nossos pais, nossas mães, nossos filhos, mas estão juntos nesse momento, demonstrando amor. É dádiva divina, demonstração do amor de Deus, com carinho que Ele tem para conosco. Enfim, queridos, é esse amor que nós estamos então nos referindo. O próximo, quando nós falamos de amar o próximo, está muito claro quem é o próximo quando nós estudamos, nós que estamos no caminho espírita, a parábola do bom samaritano. Aonde nós vamos entender que um samaritano que foi colhido por uma dificuldade, assaltado e perdeu tudo, e que está desvalido, sem forças para poder recuperar-se, sem forças físicas, ele tem a possibilidade de ser socorrido por um levita, que representava as leis, por um sacerdote, que tinha um espírito religioso, e por um samaritano, que não era seguidor da lei judaica na sua característica original, que eles seguiam a religião deles, a sua forma de adoração a Deus diferente, que eram, portanto, separados de forma preconceituosa, nós podemos dizer, sem julgamento, mas baseado nos fatos pelos judeus, e é ele que socorre. Então Jesus quer dizer com essa palavra do bom samaritano que o próximo que nós devemos amar são todos aqueles que estão à nossa volta. Então, é esse amor incondicional que nós precisamos buscar. É esse amor incondicional que nós precisamos entender. É esse amor que resume toda a doutrina de Jesus. Se nós estudarmos a vida de Jesus, qualquer biografia de Jesus, e as biografias de Jesus a que nós nos referimos, são aquelas que tratam dos movimentos, do caminho de Jesus através dos evangelhos. O evangelho de Lucas, o evangelho de Mateus, o evangelho de João, são evangelhos que, todos os 4 evangelhos, são evangelhos que nos dão uma ideia do comportamento de Jesus, a inteligência suprema, o espírito mais perfeito que já passou aqui pela terra. Esse amor que nós vamos buscar. E um dos maiores ensinamentos de Jesus é quando ele coloca essa palavra do bom samaritano para nós entendermos que o próximo é toda a criação divina que está à nossa volta. E essa criação que merece a nossa atenção. Essa criação que merece que nós os tratemos da forma como nós gostaríamos de ser tratados. E é tão lindo este sentimento, porque ele, da forma como Jesus nos coloca, ele não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe nacionalidade,
não escolhe raça, enfim, ele não escolhe absolutamente nada. O próximo é toda a criação. E nós devemos oferecer o melhor que nós temos, sem nenhuma possibilidade de recuo. E até mesmo compartilhando, não o que sobra, mas compartilhando o que temos, numa necessidade extrema, numa necessidade que os nossos olhos veem. Se nós fizéssemos esse compartilhamento para que todos pudessem comer, beber e não sentir frio, nós não estamos falando em uma igualdade material. Nós estamos falando numa igualdade de sentimentos, todos se amarem. Nós estamos falando em nós termos o necessário para subsistir todos nós. E aí vai depender do intelecto, vai depender da evolução de cada um ter mais conquistas. Mas não seria, só para a gente refletir, muito mais interessante, nós não seríamos muito mais felizes se nós soubéssemos que os 8 bilhões de habitantes da humanidade terrestre, entre todos esses 8 bilhões, não tivesse nenhum com fome, nenhum com sede, nenhum com frio, nenhum atormentado por falta de oração, nenhum sentindo-se isolado, solitário. Não sentiríamos melhor? E se nós nos sentirmos bem desta forma, vendo desta forma, nada impede que entre esses 8 bilhões, uma parte, por uma questão de intelecto mais desenvolvido, por uma questão de aplicação maior, ao invés de ter, por exemplo, uma propriedade no valor de 10, ele tem uma propriedade no valor de 30. Mas todos, sem exceção, têm uma propriedade no valor de 3, que é suficiente para não ter sede, não ter fome, não ter frio, sentir-se moralmente amparados e sentir-se, além de moralmente amparados, sentir-se intelectualmente com oportunidades de crescimento. Então, o amor, ele proporciona tudo desta forma. E à medida em que nós vamos entendendo o amor e que ele vai assumindo essa característica de fusão dos seres, e que nós vamos evoluindo, passando para os mundos de regeneração, os mundos de felicidade e os mundos de divindade, nós vamos perceber que cada vez menos importa para nós as coisas materiais. Nós vamos perceber que deixam de ter importância estas coisas materiais. E nós vamos perceber que, não tendo importância estas coisas materiais, nós vamos dedicando cada vez mais a nossa pureza de coração. A doutrina espírita nos coloca exatamente a lei de amor, através dos processos reencarnatórios, dentro de tudo que nós estamos conversando. Porque a doutrina espírita nos fala que nós somos espíritos simples e ignorantes, criados por Deus, e que à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos fazendo um esforço para eliminarmos as nossas más tendências através de uma evolução do amor e da instrução. Nós nos instruímos, compartilhamos as instruções, melhoramos o nosso amor e vamos nos afastando das más tendências. E que, quando nós deixamos o corpo físico, depois de passarmos por uma encarnação que nós solicitamos, nós fazemos uma reflexão envolvendo arrependimento, catarse e compromisso de fazer melhor, compromisso de resgatar os nossos equívocos. Então, no plano espiritual, nós somos amparados pelo amor divino, nós somos amparados pelos amigos da espiritualidade, nós somos amparados pelos grupos de apoio, nós somos amparados por todas as leis divinas e vamos, dentro desse arrependimento, dessa catarse, nos propondo e pedindo uma nova reencarnação para poder continuar evoluindo e entender esse amor que nós estamos hoje conversando e refletindo na sua profundidade. Ainda hoje, apesar de toda essa reflexão, nós não somos capazes de entender todas as nuances que esse amor tem. E Deus, nosso Pai querido que nos ama, oferece a reencarnação, oferece as encarnações, portanto, reencarnação, uma encarnação, reencarna,
depois reencarna de novo, reencarna novamente, para nós podermos consolidar este aprendizado na prática, passando a exemplificar, passando a colocar na nossa respiração, nos nossos tatos, no cheiro, no toque, no olhar, no andar. Nós vamos colocando todas estas virtudes que tem o amor, que nós já aprendemos, e desenvolvendo as demais virtudes para que nós possamos então chegar no ponto de amarmos incondicionalmente. E a doutrina espírita nos vai falando desse amor, nos vai colocando que Jesus, com os seus ensinamentos, foi nos mostrando que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra, que nenhuma das ovelhas do seu pai, que também é nosso pai, se perderá. E nós vamos percebendo ao longo da jornada que este é o amor. Temos na nossa companhia a graça divina, o amor divino que nos concede estar junto com os nossos mentores individuais, que nos inspiram, mostrando todos os momentos, à luz das leis divinas, que nós nos desviamos desse amor e nos oferecendo oportunidades diárias. Os nossos erros, eles são percebidos, mas eles não são julgados. Eles são colocados para que nós reflexionemos, peçamos nova oportunidade e recebamos essa oportunidade para poder ajustar o que fugiu dessas leis divinas e que nos deixou distante ainda do amor incondicional. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesses momentos em que nós fazemos essas reflexões, que possamos sentir as bênçãos de Deus, o carinho de Jesus e a presença dos nossos mentores espirituais, nos inspirando a seguir nessa jornada evolutiva e nesse aprendizado do amor. Que Jesus, nosso querido irmão, nos abençoe e que Deus derrame sobre nós graças e graças do seu amor. Que assim seja. Agora, então, depois dessas sábias palavras do seu Aderbal, vamos acalmando a nossa mente, abrindo nossos corações, nos conectando àquele salão de orações da Casa Espírita Aprendizes do Evangelho, nos conectando com essa imagem de Jesus, desse quadro belíssimo na parede, que quantas vezes já pudemos admirar esta imagem, acalmar com a presença de Jesus diante de nós. E vamos trazer, neste momento, essa presença para dentro dos nossos lares, dos nossos trabalhos, dos nossos corações. Que Jesus esteja sempre presente na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Que esse amor incondicional esteja sempre presente nas nossas vidas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição,
e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, fiquem em paz. Até a próxima semana, se Deus quiser.